Oiê! Bom, esse vídeo foi feito especificamente para responder uma pergunta que foi enviada lá no Instagram do Status de Dados. E aí o professor Thiago me marcou, então aqui estou eu tentando responder essa questão. A pergunta foi enviada pela Jéssica e ela fala exatamente assim: bom, como que eu devo escolher uma variável para entrar em um modelo? Cara, isso daí não é um negócio que você vai ter insight se você não entender o contexto de negócio do qual nós estamos falando. Então, eu sempre digo que o primeiro passo, quando a gente está falando de ciência de dados, é entender o problema, porque uma vez que a gente entende muito bem um problema, a gente consegue escolher as métricas de seleção de qualidade de ajuste, que foi o que foi falado no vídeo anterior. Além disso, a gente consegue ter a capacidade de criar variáveis que façam sentido para o meu negócio. Eu vou tentar resumir aqui como que eu trabalho e como que é a forma que eu escolho essas variáveis. Então, vai ser muito baseado na história de negócio que eu estiver tratando. Então vamos lá. A primeira coisa é entender exatamente o modelo, qual é a proposta e o mais importante, o que impacta aquela resposta que eu estou modelando. Então vamos imaginar aqui, que todo mundo fala muito sobre modelos de churn. O que é um modelo de churn? É a probabilidade que eu vou gerar de um indivíduo deixar de ser meu cliente ou não deixar de ser meu cliente. Bom, até aí tá tudo bem. Agora eu preciso entender um pouco mais sobre o que faz uma pessoa deixar de ser cliente ou não deixar de ser cliente no meu contexto de negócio. Vamos pensar que eu sou uma assinatura, sei lá, Spotify. O que faz a pessoa deixar de me assinar se eu sou o Spotify? Será que a frequência com que ela entra no meu aplicativo pode ser um indício de que ela vai deixar de assinar? Será que as pessoas que param de consumir todo dia e consomem raramente, não pode ser um indício? Será que se ela me liga no meu Reclame Aqui, se ela posta coisa no Reclame Aqui, ou se ela liga no meu call center dizendo, eu tô tendo problemas, não tô conseguindo navegar, será que isso não são indícios? No caso do Spotify, não tem outra funcionalidade de pagamento que não seja o cartão de crédito, mas pensa numa operadora de celular. Às vezes a gente paga por boleto, a gente paga por cartão de crédito, ou a gente põe dinheiro antes. Será que o método de pagamento também não pode ser um indício de se a pessoa vai deixar de ser meu cliente ou não? Então, tudo isso vai depender do quê? Vai depender do contexto de negócio. Uma coisa que eu, Adriana, normalmente faço é tentar viver a experiência de quem eu estou modelando. Outro dia eu fui discutir com um varejista para fazer um modelo ali para eles de quem era a pessoa que tinha maior probabilidade de comprar determinada coisa. E aí eu falei, bom, eu preciso ter experiência. O que eu fiz? Eu fui na loja, eu vivi a me deparar com aquele produto e na loja ver como que era, o que me influenciava a comprar aquilo. Porque uma vez que eu entendo o quem eu estou modelando, fica muito mais fácil eu criar variáveis. Então, vai muito da criatividade. Uma outra coisa que eu faço bastante é procurar artigos de gente que já modelou algo bem semelhante ao que eu estou modelando, para eu olhar ali. Será que dentre aquele artigo que ele está colocando, ele não me ajuda a criar alguma variável que seja sexy para o que eu estou fazendo? E aí, nesse momento de leitura, eu descubro outras possibilidades que talvez eu não houvesse pensado antes. Além disso, vem um terceiro ponto também, que é trocar figurinhas com pessoas que são da área. Então, se eu estou fazendo um modelo de churn para uma telecomunicação, eu vou ter que conversar com pessoas que trabalham em telco e vou ter que ouvir, mas ouvir num ouvido mais afiado, que é baseado numa frase e eu tentar transformar aquilo numa variável. Então, por exemplo, vamos imaginar que outro dia um aluno veio aqui em casa que ele queria discutir comigo como que ele faria um modelo para prever se o determinado lote de frango que eles iriam comercializar tinha salmonela ou não. Falei, cara, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fingir que você é uma galinha, ir lá na granja e ver como que é, o que faz uma galinha que viveu determinado período ter salmonela ou não. E aí, para isso, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que viver o objeto. Será que se eu galinha, fico mais exposta no sol, eu tenho maior probabilidade de ter o salmonela ou não? Será que quando a minha ração é diferente? Será que quando eu me alimento em horários diferentes? O que influencia ter salmonela ou não? Eu não sabia responder isso para ele, então o que eu fiz foi aguçar ele a ter essa curiosidade de ir lá viver. Mas o mais importante também seria conversar com um agropecutor, porque provavelmente esse cara já sabe muito. Por isso que a gente diz que ciência de dados envolve muito negócio. Sem negócio a gente não sai de lugar nenhum.
Porque são eles que têm essas chaves, são eles que têm essas ideias. Porque, querendo ou não, o nosso cérebro já faz isso o tempo inteiro. Uma pessoa que não tem um recurso de modelagem, ela busca caminhos. E nesses caminhos que ela busca é onde estão as chaves para a gente realmente conseguir fazer um modelo que preste. Porque é ali que tem as variáveis que são importantes. Então, Jéssica, se eu puder te ajudar, eu diria que para você conseguir ter um modelo bom, baseado em algumas variáveis que você vai ter que fazer esse trabalho, num primeiro momento, senta a bunda na cadeira com alguém de negócio e escuta essa pessoa falar sem parar. Porque muitas vezes na fala dela você já consegue traduzir para variáveis. E isso é o gatilho mais importante. Negócio é quem conduz, negócio é que vai dizer que variáveis que são importantes. 2. Procure referências de quem já fez trabalhos semelhantes ao seu no negócio do qual você está atuando. Com certeza aqui você vai encontrar várias coisas interessantes que talvez você não tivesse pensado antes e que talvez você ainda não tivesse discutido com o negócio, mas que vão te dar insumos para você conseguir gerar variáveis. E o terceiro é o quê? Viver a experiência do objeto que você está modelando. Então, se for uma galinha, vai viver lá com as galinhas, ver como que elas se comportam, porque é observando que você gera insights. Outro dia eu estava trabalhando no contencioso. O que que é isso? Eu quero saber quem tem alguma probabilidade de me processar e uma vez que me processou, se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Bom, para eu conseguir entrar nesse projeto, meu primeiro passo foi, antes mesmo de ir para o cliente, era o quê? Eu sentei com o advogado da empresa que eu trabalhava e eu sentei com a minha cunhada, que é advogada. E aí eu pedi para eles me explicarem tudo sobre processos, porque aí foi que eu fui aprendendo que existem dois tipos. Tem o que é de funcionário e tem o que é de qualquer pessoa. Beleza, quando a gente está falando de funcionários, o gatilho para o processo é um. Quando a gente está falando de qualquer pessoa civil que faz um processo contra uma empresa, o gatilho do processo é outro. E aí eu comecei a perguntar, dada a experiência deles, o que que faziam as pessoas processarem quando eram funcionários e o que que faziam as pessoas processarem quando ela era qualquer pessoa. E aí a gente vai gerando ideias para depois transformar isso em dados. Então, para te ser bem sincera, eu posso dizer com todas as letras, para você conseguir criar um banco de dados com variáveis que realmente sejam relevantes para o contexto do qual você está modelando, você vai ter que entender bem de negócio. E é ouvindo. Aí é onde a gente tem que trabalhar muito o ouvido para conseguir digerir de que uma frase que uma pessoa te diz pode ser transformada em uma variável que vai ser muito útil para o meu modelo. Um exemplo foi nesse caso do contencioso, quando eu estava falando com um advogado que trabalhava comigo, ele me disse o seguinte: pessoas que processam empresas, quando ela descobre que aquilo pode funcionar, ela começa a processar direto e muitas vezes por motivos bem nada a ver. E aí o que me veio na cabeça? Então quer dizer o quê? Será que aquele indivíduo já tinha tido algum processo anterior? Porque se ele tiver um processo anterior, vai aumentar a probabilidade dele processar de novo. E aí eu criei a variável número de processos antes daquele processo que eu estava modelando. Então repare, vai muito da criatividade. E a criatividade vem da experiência, vem da troca de figurinhas com quem manja do negócio. Porque eu nem sempre vou trabalhar com algo que eu conheço. Isso é muito comum. O cientista de dados ele vai trabalhar com problemas N, de vários tipos e de vários formatos. Então o que é importante? O importante é você saber digerir aquilo, saber negociar, saber entender, através de frases, transformar isso em variáveis. Jéssica, eu acho que essa seria a minha dica para você. Então, olhar bem esses 3 pontos. Primeiro, você sentar com um cara de negócio, que é quem está comprando esse seu projeto, para você realmente poder fazer todos os tipos de pergunta para extrair o melhor para você. Segundo, pesquisar referências e ver que tipos de variáveis foram criadas em outros projetos semelhantes ao seu. E o terceiro é vivenciar aquilo de alguma forma em que você entre no sistema para que você realmente consiga saber o que te causaria a vontade de sair de ser cliente, de ter salmonela se fosse um frango, de processar se fosse algum contexto de contencioso. Eu acho que essas são as dicas que eu consigo te dar, espero que tenha tirado proveito e convido vocês a navegarem no meu site e fuçarem por ali, tem muita coisa legal. Tchau, tchau!